Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui nesse vídeo para poder compartilhar com você uma palavra que há muito tempo está no meu coração. E eu tenho certeza que se falou comigo e tem me abençoado também, vai falar com você e vai te abençoar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o tema é esse aí, né? Bastante curioso, como você viu. A vara e o bastão não devem se exaltar. O que quer dizer isso? Então eu quero trabalhar em cima desse tema com você. Então você que está aqui nesse vídeo, não se distraia com absolutamente nada, pelo contrário, dedique esse tempo a Deus para que você possa ser ministrado, ministrada e essa palavra possa trazer uma construção espiritual de Deus na sua vida. E se faz bem a você, acredito, tenho certeza também que vai fazer bem a outras pessoas. Então deixa eu pedir uma coisinha para você, não vai te dar trabalho de nada. Você pode dar um like aqui, porque isso vai ajudar o YouTube a espalhar para mais pessoas. E também você pode compartilhar esse vídeo e abençoar muita gente com a palavra de Deus, que é o nosso pão de cada dia. Então, sem mais demoras, vamos lá? O texto que eu quero ler com você está no livro de Isaías, no capítulo 10, a partir do versículo de número 12, que diz assim, ó: Pois bem, quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele exclamará: Eis que castigarei o rei da Síria por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e da maneira como vê tudo com altivez. Porquanto ele diz, com a soberba, com o poder do meu braço eu o fiz, e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria, removi os limites das nações, despojei as suas riquezas, como um invencível subjuguei os seus poderosos. Então, a princípio, para você não se perder, deixa eu explicar para você o que é que estava acontecendo aqui e no desenrolar aqui da ministração, você vai entender o porquê desse tema. A vara e o bastão não devem se exaltar. Isso tem tudo a ver com a minha vida e com a tua vida também. Então, redobre a sua atenção. O que estava acontecendo aqui nesse texto que a gente leu? Preste atenção. A Assíria foi um instrumento de Deus para castigar Judá. O que acontece? O povo de Deus, nesta época aqui, estava em desobediência ao Senhor. O povo que deveria exaltar, honrar, glorificar a Deus com a sua existência e com a sua história, eles estavam desonrando a Deus, em desobediência a Deus. E a gente sabe que toda desobediência, ela de alguma forma, em algum momento, ela vai receber a retribuição, ela vai ser punida. Então Deus, ele usa a Assíria para castigar Judá, para castigar o seu povo de Israel. Então eles foram puramente um instrumento na mão de Deus. E vou dizer para você quantos males eles causaram àquele povo. Assim Deus, na sua infinita sabedoria, fez. Então eles se tornaram uma nação muito poderosa. O rei da Assíria, naquela época, se tornou muito poderoso. E aí Deus ele diz aqui, a partir do versículo que a gente leu, o seguinte, que quando ele concluir a obra dele em Judá, ou seja, quando ele cumprir a punição àquele povo, olha o que é que Deus diz que vai fazer. Ele diz que vai castigar o rei da Síria por causa da sua arrogância teimosa. Ele saiu conquistando territórios, não apenas Judá, mas tantos outros. E ele disse aqui aquilo que a gente leu e que é de arrepiar, pessoal. Ele disse, com a minha inteligência, olha isso, com o poder do meu braço e com a minha inteligência eu fiz isso, porquanto tenho sabedoria. Removi os limites das nações, despojei as suas riquezas,
como um invencível subjuguei seus poderosos. Ele estava muito arrogante, estava muito soberbo, com a minha inteligência, com a minha força. Você está vendo? Tudo atribuindo a ele, todos aqueles triunfos que ele obteve, aquelas vitórias sobre nações poderosas, ele atribuiu a ele. Ele disse que ele subjugou os poderosos como alguém que é invencível. Meu Deus do céu, havia muita arrogância no coração daquele rei. E para piorar, preste atenção aqui, ó, preste atenção. Para piorar, olha o que diz o versículo 14. Diz assim, ó: como se estica o braço para com a mão agarrar um ninho, assim estiquei o braço para pegar as riquezas das nações. Você percebe quanta arrogância nesse rei? Assim, como se alguém estica o braço numa árvore para pegar um ninho que está lá, assim eu estiquei meu braço para pegar as riquezas das nações. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, foi muito fácil. As conquistas que eu tive, as riquezas das nações que eu obtive, foi muito fácil tudo isso. Eu estiquei meu braço contra as nações, como alguém que estica o seu braço contra um ninho. Aí ele continua dizendo, olha só: como os que colhem ovos abandonados pelos campos, deste mesmo modo tomei toda a terra. Bom, eu não sei se você já teve essa experiência ou não, mas pelo texto aqui dá para imaginar que é uma coisa muito fácil, né? Existem ovos que galinhas botaram ali e eles estão espalhados pelo campo sem ninguém está vigiando. Então você vai lá e colhe com toda facilidade. Aí ele diz assim, como quem colhe ovos abandonados pelos campos, eu tomei as terras. Aí para finalizar essa parte, veja só o que esse rei arrogante diz: não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio. Você está vendo aí? Como ele está desmerecendo, humilhando, através da sua arrogância, aqueles povos que ele conseguiu subjugar. Especialmente, recebe o destaque aqui, Judá, o povo de Deus, que com certeza, de alguma maneira, tentou resistir, mas foi subjugado, humilhado, né? Então você veja como que ele se dirige. Ninguém deu um pio. Eu tomei as terras como quem pega ovos que estão abandonados, de tão fracos que eram os seus exércitos e de tão poderoso que era eu e o meu exército. Então, assim, esse rei, ele está extremamente soberbo. Mas não sabia ele que ele estava sendo instrumento nas mãos de Deus para punir Judá e também para obter êxito sobre todas as outras nações. O que é que eu vejo aqui? Que esse homem, ele não sabia lidar com a grandeza que o próprio Deus lhe deu. Este rei aqui, que era um instrumento nas mãos do Senhor, não sabia lidar, administrar a honra que Deus havia lhe dado em se tornar um poderoso rei, em se tornar uma poderosa nação. Aí Deus, ele tem que dar uma resposta para a arrogância. Deus tem que dar uma resposta para a soberba. Deus faz isso. Depois eu vou ler com você, mas eu vou antecipar aqui um pouquinho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então Deus precisa dar uma resposta para a arrogância e para o soberbo. Aí olha o que Deus fala. Lá no versículo 15, redobre sua atenção aqui, ó. Ele diz assim, Deus falando: por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Você tem um machado na sua mão e você está usando aquele machado afiado e o trabalho que você está fazendo com ele está sendo extremamente eficiente. Por acaso o machado tem que se exaltar contra você que está empunhando ele?
e está usando ele, nossa, eu sou um poderoso e eficiente machado. Não. O mérito é de quem empunha o machado. Então Deus aqui, diante do que sai da boca e do coração do rei da Assíria, ele diz: por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Está lá uma serra na sua mão, né? Fazendo também um trabalho eficiente como o machado. Aí Deus fala: por acaso a serra se vangloria contra aquele que a maneja? Você está manejando a serra, ela está fazendo um trabalho muito eficiente. Mas de quem é o mérito? É da serra ou é seu que está empunhando a serra? Então Deus ele compara o rei da Assíria a um machado e a uma serra que estão sendo usados como instrumento de alguém, mas querem se exaltar acima daquele que os está usando. Você está vendo aí? Aí finaliza aqui no versículo 15, ó. Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa. Como se uma vara pudesse erguer algo muito maior que não é semelhante a si mesmo. Ou seja, ele está dizendo que o bastão e a vara não podem se exaltar acima daquele que os está usando. Aí Deus está dizendo assim, em outras palavras, o rei da Síria cometeu esse erro. Detalhe, um grave erro. O que eu quero comunicar para você através desses textos que eu li e desse tema aqui que a gente colocou? Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho mais de 20 anos de caminhada com Cristo, no reino de Deus, no ministério, na minha vida cristã. E eu posso dizer para você com todas as letras, eu já vi tantas pessoas serem usados por Deus, instrumentos na mão de Deus, sabe? Eram usados assim de uma forma que, se o seu coração não for guardado, causa inveja, ciúmes e etc. Usados de uma forma linda, mas caírem de uma maneira assim, triste e lamentável, simplesmente por causa da soberba, por causa da arrogância, porque se exaltam diante dos seus feitos, que na verdade não são seus, mas são de Deus através da sua vida. Então, eu já vi muita gente cair por causa da soberba, por causa da autoexaltação, da arrogância. E também já vi muitas pessoas que tinham um potencial grandioso, pessoas que têm um potencial grandioso, eu já vi, mas elas serem impedidas de serem usadas por Deus, instrumentos na mão dele, por causa da soberba, da exaltação. Gostam de fazer marketing de si mesmo, gostam de divulgar os seus feitos. Até que algumas vezes a pessoa diz glória a Deus, mas é aquele glória a Deus assim bem raso, só para ela comunicar ao outro que realmente o que ela faz é para a glória de Deus, mas na verdade é uma vaidade grandiosa no seu coração. E ela gosta de propagar porque ela quer que aquilo que ela está fazendo seja percebido, notado pelas pessoas. Porque ela quer um elogio, porque ela quer um reconhecimento, porque ela quer algum tipo de bajulação, porque ela quer ser honrada, porque ela quer ser colocada nos lugares altos, porque ela quer ser comentada. E é triste isso. Então, eu já vi pessoas com um potencial grande até darem os primeiros passos como instrumento nas mãos de Deus. Só que a soberba, o orgulho, é algo que causa asco, nojo no coração do Senhor. Eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás, eu nunca esqueço disso, que o orgulho faz Deus se lembrar de Satanás. Porque é o primeiro orgulhoso
de quem nós temos conhecimento na Bíblia. E por causa da sua exaltação, Jesus disse que viu a cena lá no céu e ele narrou da seguinte forma: eu vi Satanás cair como raio do céu, porque Deus não suportou o orgulho, a soberba que estava no coração dele. Então Deus traz essa reflexão. Pode a vara e o bastão se exaltarem contra aquele que os impunha? Por acaso, em outras palavras, a vara e o bastão são maiores do que aquele que o usa, daquele que o manuseia? Nós somos, você é apenas um instrumento de Deus. Ei, você, ministro, ministra do Evangelho, pastor, pastora, você que tem cargo, você que é um missionário, você que é um obreiro, você que é um voluntário, um colaborador, você que é um irmão, uma irmã no reino de Deus, que de alguma forma, mesmo não tendo cargo, título, alguma consagração específica, mas tem um dom e é um instrumento nas mãos de Deus. Lembre-se disso. Você é apenas um instrumento nas mãos de alguém muito, 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 mas muito maior do que você, que te usa. E aquele que te usa, simplesmente, observe isso, que eu quero te falar algo que é muito sério. E aquele que te usa, simplesmente, ele pode te encostar e usar outra vara, e usar outro bastão, e usar outro martelo, e usar outra serra, e usar outro instrumento. Por isso que é tão importante nós mantermos a simplicidade, a humildade no nosso coração, para que nunca a vaidade ela tome conta, tome espaço nos nossos sentimentos, a ponto de, sem perceber, silenciosamente, nós começarmos a nos exaltar. E sabe qual é o resultado disso? Nós queremos tomar a glória de Deus. E a glória nunca é nossa. A glória é toda dele. Nós somos vasos de barro. E o que ele deposita nesses vasos é para que a glória seja dele e não do vaso. A glória é de Deus. O mérito é dele. Se ele quiser te honrar, se ele quiser te destacar, ele assim vai fazer da maneira que ele bem quiser. Mas a honra, a glória é sempre dele. A vara e o bastão não devem se exaltar. Nunca se exalte. Nunca se ensoberbeça. Quando você mantém a humildade, você possibilita o Espírito Santo de Deus de avivar você, renovar você, fortalecer você, para que Deus possa te usar mais ainda, Deus possa se sentir à vontade para ativar dons, para ativar a glória dele na sua vida e você ser um instrumento poderoso, um instrumento de uma forma grandiosa nas mãos do Senhor. Olha o que é que Deus diz que iria acontecer com o rei da Síria. E eu vou te dar uma informação aqui muito importante. Versículo 16 diz assim: por essa razão, o Deus Todo-Poderoso enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em apenas um dia, preste atenção, em apenas um dia queimará e consumirá os espinheiros e as suas roseiras bravas da Síria. Ou seja, em apenas um dia, Deus queimará o seu exército. Deixa eu falar para você uma coisa importante aqui. Deus, através de Isaías, lançou essa palavra. No ano de 701 antes de Cristo, isso aqui que Deus declarou aconteceu com o exército da Síria. O rei da Síria enviou 185 mil soldados contra Judá, contra o povo de Deus. E agora chegou o momento de, em apenas um dia, Deus cumprir essa palavra aqui, ó, queimar o seu exército. O que foi que aconteceu? Deus mandou um anjo, e esse anjo destruiu, aniquilou
os 185 mil soldados enviados pelo rei da Síria. Detalhe, em apenas um dia. Veja isso. Que destruição em massa terrível causada pelo Senhor. Ele falou e ele cumpriu. Os anos se passaram. No ano de 612 a.C., o escritório do rei da Síria, o escritório da Assíria, na cidade de Nínive, a cidade de Nínive foi completamente destruída e aniquilada para nunca mais se tornar um império. Mas tudo por qual motivo? Da soberba do coração daquele rei. Porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deixa eu ler isso aqui com você, lá no versículo no livro de Lucas agora, né? Perdão, Lucas, lá no Novo Testamento, no capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18. Olha só isso. Lucas 18, o versículo é o de número 14. Diz assim, esse aqui fala sobre a parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo, né, orar. Cada um se portou de uma maneira diante de Deus. E aí o versículo 14 diz assim, eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto, guarde isso, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Há pessoas que elas falam da seguinte forma, os humilhados serão exaltados. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada disso, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz, aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A Assíria e o seu rei foram humilhados de uma forma extravagante. Assim é com todo aquele que a si mesmo se exalta. Eu creio, você que me acompanha, que Deus quer sim usar você, a sua vida, de uma maneira grandiosa. Não é em vão que você está assistindo aqui esse vídeo. Deus quer te usar de uma maneira grandiosa. Ele quer sim. Agora, quanto mais você se humilha diante do Senhor, quanto mais você se rende a Ele, quanto mais você entende no seu coração que a capacidade, a habilidade, a força, o poder, a graça, tudo é Ele que coloca em você. Se você consegue ser um bom comunicador, um boa comunicadora, é Deus. Se você louva, ministra bem, é Deus. Se você evangeliza e ganha almas, é Deus. Se você consegue gerenciar bem, liderar bem, é Deus. Se você consegue ser um bom gestor, uma boa gestora, é Deus. Se você é um excelente profissional que se destaca, é Deus. Toda honra e toda glória é dele. É claro que existe a parte nossa de esforço, de dedicação. Mas nunca se autoavalie como eu. A minha inteligência, a minha capacidade, a minha isso, a minha aquilo. Porque isso pode intrigar o Senhor. Exatamente. Então ele pagou um preço muito alto, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Deixa eu ler mais 2 textos com você para a gente encerrar. O outro texto é em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. O versículo é o de número 5, que diz assim, ó: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei se você já teve a experiência ruim de, assim, passar um tempo, seja lá um tempo de conversa, de mesa, ou então ter que interagir obrigatoriamente com uma pessoa soberba, orgulhosa. Até você tem aversão, né,
a conduta dela, a não ser que você se assemelhe a ela e você gosta do caráter e do jeito dela, mas quem tem um coração assim verdadeiro tem uma aversão àquele comportamento. Então, se você e eu, pecadores, temos aversão a isso, quanto mais Deus. Quanto mais Deus, que teve a capacidade de se humilhar, de assumir a forma de homem, o Senhor Jesus Cristo, passar 33 anos aqui nessa terra, viver o que ele viveu, experimentar o que ele experimentou, foi tentado em tudo, mas sem pecado, e morrer de uma forma humilhante numa cruz. Por pecadores que não mereciam em nada o seu perdão. Se esse Deus é infinito em humildade, eu e você, que somos a vara e o bastão, vamos nos exaltar com o quê? Um último versículo para a gente encerrar, está lá em Provérbios, capítulo 29. Então, por gentileza, abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29. Só reforçando com vocês, mais uma vez, por favor, deixa o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá bom? Para ajudar a compartilhar e envia para quantas pessoas você puder. Todo mundo precisa ouvir isso. O empresário, o gerente, um pastor, um missionário, um obreiro, um colaborador, um funcionário, não sei, todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus. E esse conteúdo que eu tenho certeza que vai colocar muita gente nos pés do Senhor. Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Provérbios capítulo 29, para nós encerrarmos essa nossa ministração. E o versículo é o de número 23, que diz assim, presta atenção, ó. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Pelo amor de Deus, gente, olha isso. Você viu isso aqui? Eu estou lendo a Bíblia na tradução King James. King James. Então, pode ser que ela seja um pouquinho diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Mas, ó, o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia que o humilde receberá honra e glória. Eita, glória a Deus. Que incrível isso aqui. Que incrível, gente, isso aqui. O orgulhoso acabará sendo humilhado. Em contraste, o humilde chegará a receber honra e glória. Você está vendo? O tempo da exaltação e do exaltado, do orgulhoso, ser punido vai chegar. E isso deveria servir de temor para mim e para você. Temor de arrepiar mesmo. Mas chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória, tanto aqui na terra como na eternidade. De que lado você quer ficar? A vara e o bastão não devem se exaltar. A vara e o bastão não devem se exaltar. Jamais. Eu gostaria muito que você abençoasse alguém. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Eu gostaria muito que você abençoasse alguém com esta palavra, com essa ministração. Se você compartilhar esse vídeo, significa que você está dividindo o pão que Deus te deu. Agora, quando terminar o vídeo aqui, se você deixar para depois, você não vai fazer porque você esquece. Então, encerrando aqui o vídeo, envia para teus grupos do WhatsApp. Espalha. Sempre a gente vai estar trazendo vídeos aqui e temos feito isso, né? Que vem só para abençoar as pessoas com a palavra, com oração, com a ministração. E eu sei que isso aqui te fez bem. Então, vamos dividir o pão? Vamos fazer isso? Ó, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal e compartilha. Deus continue te abençoando.